Boa noite a todos, que todos nós possamos sentir a vontade. Bem-vindos novamente para aqueles que sempre estão conosco, neste lar, nesta casa. Seja bem-vindo também aqueles que estão vindo pela primeira vez, tanto nós que estamos no corpo, e aqueles também que estão aqui presentes junto conosco, muitas vezes trazidos pela nossa energia e pela nossa companhia a este lar, a este hospital. Vamos buscar a presença amorosa de Deus através da oração, para que nós possamos sintonizar com o Mestre Jesus, com os benfeitores que dirigem os trabalhos desta casa, e assim nós possamos aproveitar bem o tempo que aqui nós dispomos a estar. Vamos pensar em Deus, pensar em Jesus, pensar no Espírito que o amor divino designou para estar conosco, sempre que necessitamos de apoio, em nome dele mesmo, em nome do amor, em nome de Deus, em nome de Jesus. É que esses amigos espirituais nos assistem e nos sustentam na encarnação. Então agradecemos a Ti, ó Deus, por tudo, mas principalmente pela vida, a cada um de nós confiada, a oportunidade da encarnação, mas principalmente, Senhor, esta oportunidade ímpar de estar conhecendo o Espírito da verdade, através da codificação espírita, porque o Senhor um dia prometeu que voltaria a estar conosco e estaria para sempre conosco, e assim nós somos gratos pela oportunidade, mas pedintes ainda que somos, ajuda-nos, Senhor, a aproveitar bem esta oportunidade de estar próximo a Ti, para que nós possamos fazer todas as corrigendas de nossas vidas. Seja, Senhor, neste momento e em todos os dias da nossa vida, a inspiração de que nós necessitamos para essa corrigenda. Que o Seu amor e a Sua luz nos guie agora e sempre. Que assim seja. O ser humano, pela natureza que nós somos, natureza divina, e os Espíritos superiores nos informam que a lei divina está escrita em nossas consciências, não em livros, que os livros são somente um lembrete daquilo que nós trazemos dentro de nós. Então é natural que por um problema ou outro, nós buscamos a divindade para a resolução desses problemas, ou para amenizar as nossas dores, principalmente as nossas dores morais, aquela dor que nós não encontramos um comprimidinho na farmácia para o alívio, que é resultado dessa própria lei, por estar inscrita em nossas consciências, e ao desviar da lei, a consciência é como se fosse um alerta para nós. Essa dor moral é um alerta daquilo que nós não estamos fazendo de acordo com as leis divinas. Então, a pergunta hoje que Jesus vai fazer a cada um de nós: que buscais? Essa pergunta ele fez àqueles 2 discípulos que o seguiam. João, ao anunciar a presença de Jesus ali por perto, onde ele estava batizando, e tinha 2 discípulos que o seguiam, e ouvindo falar de Jesus, eles começaram a andar, seguir Jesus. Em determinado momento, está narrado no capítulo 1 de João, e Emmanuel pega apenas o versículo 38, que vai ser o tema do estudo dessa noite. E aí Jesus, percebendo que esses 2 discípulos seguiam, ele pergunta para eles: que buscais? E essa pergunta soa
para todos nós aqui hoje. Soa também para todos os nossos irmãos que estão buscando nos templos religiosos ou em alguma escola religiosa essa conexão, essa reconexão com o divino. Jesus perguntando: o que buscas? Nós viemos a uma casa espírita, a maioria de nós, buscar soluções para os nossos problemas, ou um assédio no campo mediúnico, ou um alívio para essas dores morais, que às vezes é algum erro cometido conscientemente, outros não tão consciente, por hábito, por costume, do meio que nós vivemos, mas isso não quer dizer que é certo. E aí a nossa consciência dói, e aí dói também o nosso corpo, porque se a nossa mente, a nossa consciência estiver desequilibrada, tudo em nós entra também em desequilíbrio. Aí o nosso corpo adoece, o nosso órgão mental desequilibra, causando, surtos psicóticos e tantos outros, dores mais ou menos, tanto it, artrite, tanta coisa assim que a gente toma remédio, alivia ali um pouquinho, daqui a pouco está doendo mais ainda. Então tudo por conta deste afastamento do homem da lei divina. Às vezes nós elegemos determinada religião e levamos ao pé da letra ali os dogmas, os rituais, mas nos afastamos da lei natural. Isso é bem claro naquela história, naquela passagem do Evangelho que Jesus encontra com aquele jovem rico, e ele indaga: como fazer para seguir-te? E Jesus, conhecendo a intimidade daquele coração, a nossa intimidade, que nós somos todos aquele jovem rico, nós somos eternos jovens, achamos que nunca vamos morrer, e não vamos mesmo, só o nosso corpo, mas nós queremos aproveitar tudo que a materialidade nos oferece. E ele fala: vende tudo que tens de materiais e reparte com os pobres e me segue. Ele fala: não vai dar, eu tenho tanto compromisso com esses recursos que eu tenho materiais que não vai dar. Aí é onde Jesus fala que é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então todos nós, se a gente observar, a gente é esse jovem rico que tem dificuldade de se abster totalmente das coisas materiais e nos entregar mais ao fim espiritual, que é o que somos. E o que nós viemos? A maioria de nós veio a esta casa nessa noite, se não buscar esse alívio, a cura para as nossas dores. E qual é a colaboração que nós estamos tendo nessa busca? Não, eu vou lá, aí eu vou entrar numa sala mediúnica, o Espírito vai falar e vai me curar, ou vai resolver, ou esse problema meu vai ficar lá. Isso soa assim uma infantilidade, falta de conhecimento mesmo, porque o Espiritismo ele nos dá uma condição, um raciocínio lógico das coisas, e tudo no universo tem a lógica, a razão de ser, de estar. E nós estamos aqui buscando essa cura, mas nós queremos essa cura? Nós queremos esse alívio? Ou nós estamos querendo pronto? Nós vem aqui, conversa de tudo, e que a sala mediúnica resolve tudo. Não vai resolver. Primeiro eu tenho que entender o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui no planeta Terra, encarnado em um corpo limitado, com limitações corretas e adequadas para o estágio espiritual que eu sou.
né? Que Jesus, o enviado de Deus, é o nosso guia, mas Ele só vai fazer por nós aquilo que realmente nós queremos, não aquilo que nós falsamente buscamos que Ele faça. Nós temos uma crença, um entendimento de que Jesus nos salva. Jesus vai me salvar. Pode deixar. Mas como assim? Se a salvação é individual, se a salvação é essa capacidade de entender-me e entender-me com o Criador, de reconhecer que eu sou filho de Deus único, porque não tem nenhuma pessoa que não é filho único de Deus. Por isso que lá na Bíblia tem sempre algumas passagens dizendo que Jesus, porque Ele já se reconhecia filho único, não menosprezando nenhum outro. Aliás, ao contrário, quando nós nos reconhecemos como filho de Deus, nós também reconhecemos que o outro também é. E aí fica mais fácil os nossos relacionamentos, porque a salvação não é nada mais, nada menos do que a gente sair de um estágio animalesco, de inferioridade, de intrigas, de briga. A gente põe os animais em um recanto e dá comida pouca para eles, para ver o que vai acontecer, né? A gente fica só observando. É para a gente sair desse estágio, para a gente conseguir dividir a comida pouca com o outro, a palavra amiga com o outro, o silêncio na hora certa, a instrução quando for solicitada, né? Porque tudo na vida é uma pérola, mas a quem dá a pérola? A quem necessita, a quem gosta, a quem quer, a quem busca. Então, esse movimento mecânico da gente fazer religiosidade não faz mais parte da compreensão dos espíritos na Terra. É preciso que nós busquemos dentro de nós essa religiosidade, porque aí nós vamos nos encontrar, e nos encontrando, nós vamos encontrar com o divino. Porque eu sou divino, você é divino, porque nós somos semelhantes a Deus. Não é Deus que parece com os nossos corpos, como nós interpretamos. É nós que temos semelhança com o divino, com essas características de eternidade, né? De imortalidade. A partir do momento que nós fomos criados, daquele momento para frente nós somos eternos. Esse que fala, que comunica, que pensa. O corpo não, nós vamos trocando de vestimenta conforme as necessidades que vai ocorrendo. E cada existência nossa, nessa condição do corpo físico aqui na Terra, ou talvez já tivemos estágios em outras paragens do universo, também na materialidade, é uma experiência salutar para o aprendizado do espírito, tanto intelectual como moral. O intelectual é conhecer das leis que regem a materialidade e tudo que há nas ciências material. E a moral é conhecer o Evangelho, a lei divina, a lei natural. Essa é universal. As leis científicas e materiais, ela é de conformidade de cada orbe. Certamente a NASA não vai encontrar aos arredores da Terra, assim, de alguns 1000 ou milhões de anos-luz, planetas tão semelhantes na materialidade quanto o nosso. Mas a hora que nós tivermos olhos, capacidade para enxergar além da materialidade, nós vamos ver que todos esses planetas que nós enxergamos e outros que estão além dos nossos olhos, será mostrado toda a riqueza da existência divina. Porque os próprios cientistas
não tão contemporâneos nossa como Albert Einstein, ele já tinha a teoria dos universos paralelos. E o que é esses universos paralelos? Foge a nossa compreensão. Por mais que a gente estuda a teoria, mas para o estudante espírita já começa a engatear essa compreensão, porque alguns aparelhos físicos, em dados momentos, já têm a capacidade de adentrar nesses universos paralelos e fazer a comunicação com aqueles que já estiveram conosco, ou com aqueles que estão nesses universos paralelos que nós chamamos de espiritualidade superior, que é esses vêm, descem, têm capacidade, têm aparelhagem para descer até as nossas condições e nos ajudar, nos iluminar, dizendo como Jesus fez: este é o caminho, é por aqui, é comigo que nós vamos entender o que é Deus e conhecê-lo de perto. Para isso nós temos que nos entender, para isso nós temos que buscar de todo o nosso coração, de toda a nossa compreensão, essa presença amorosa de Deus e ajudar aqueles que nos ajudam. O exemplo é de nós estarmos aqui. Como nós vamos ajudar na resolução e na cura de nossos problemas que nós viemos buscar numa casa espírita ou numa igreja evangélica ou numa igreja católica? Nos colocando em harmonia com o ambiente, né? Nos colocando em oração, buscando de todo o nosso desejo aquilo que a gente procura, que aí sim vai ser efetivado todos os recursos ao nosso benefício. Pensando assim, nós vamos olhar para nós e falar assim: mas eu tenho sido uma pessoa boa, eu tenho lutado, eu tenho mudado, e tantas coisas ruins me acontecem. Por que isso? Quanto mais eu esforço para ser uma pessoa evangelizada, tal, mais recursos conspira para me tirar dessa sintonia. E por que Deus permite? Eu vi essa semana no Facebook, até publiquei na minha página, republiquei, né? Estava tendo uma palestra sobre isso, e foi as respostas mais claras que eu já vi até hoje, a respeito do atendimento de Deus às nossas orações. Estava tendo um debate, e esse grupo de pessoas tinha uma pessoa dizendo que Deus é uma criação humana, é uma invenção nossa, porque nós temos os nossos problemas, aí nós jogamos para Ele resolver, que tal. E aí uma moça disserta lá assim: mas e se Deus... Aí tinha os reverendos, né? Parece que era um debate assim de igrejas americanas, pelo vestuário deles. Não tem nomes para mim citar lá, não deixa nomes. E ela faz a pergunta para um reverendo, senhor maduro, experiente, com esses questionamentos, e ele fala: olha, para mim te responder isso, eu teria que entrar num campo desconhecido e incapaz para a minha condição, que é a mente do próprio Deus. No dia que a gente fala assim: eu estou compreendendo Deus, eu compreendo Deus, é porque nós não compreendemos nada, né? Nós não temos condições para compreender. E aí ela fala assim: aí ele fala que é uma questão de fé, de suportar todas essas coisas, com resignação, tudo isso. E ela fala: mas e por que então que esse Deus tão bom, tão justo, deixa acontecer coisas com pessoas tão boas? Aí ele diz assim: eu pedi forças. Aí ele fica um tempo, ela faz essa pergunta, a gente vê claramente ali a operação da inspiração.
como é feito a inspiração. Por isso que a gente tem que vir numa casa espírita quando a gente quer algo para nós, de verdade, a gente tem que buscar a sintonia. Quando ela faz essa pergunta, será que Deus quer que a gente sofre? Ele para, olha para a plateia, olha para aquele moço que não queria reconhecer a existência de Deus, que relutava para isso, e ele recebe as respostas. Talvez seja essas respostas que nós estamos buscando, por falta de entendimento, por criancice mesmo, de querer as coisas tudo pronta. Às vezes as coisas estão respondidas para nós e nós não estamos vendo. Ele olha para aquela plateia, recebe a inspiração e ele disse: eu pedi forças e Deus me deu dificuldades para me tornar forte. Então eu pedi forças, Deus me deu um monte de dificuldade para me tornar forte. Eu pedi sabedoria, Deus me deu problemas para eu resolver. Quantos problemas estão aí para nós resolver e nós estamos fugindo deles? E quem de nós não pediu isso? Eu pedi coragem, Deus me deu perigos para eu superar. Então, para a gente superar é preciso ter coragem, é perigoso. Eu pedi amor. Acho que esse é o pedido mais frequente que a gente faz. Senhor, eu quero amar. Deus me deu pessoas com problemas para eu ajudar. Aí ele finaliza: minhas orações foram todas atendidas. Nesse conjunto aqui. As nossas orações são atendidas assim. Deus não tem uma porção mágica para dizer: olha, te estou dando uma xícara de amor aqui, que agora você vai ser amoroso, toma isso aqui. Coloca na nossa vida uma pessoa que precisa, uma pessoa com uma deficiência física profunda. Se eu preciso amar um pouquinho menos, se eu já tiver um pouco de amor, coloca uma pessoa que é só um pouquinho meio fora da casinha, para me ajudar. E a gente vê claramente isso funcionando. Você vai numa casa de um familiar que tem um síndrome de Down, que recebe aquela criancinha com aquelas condições, sabendo que aquilo nunca vai ter cura. A gente vê o envolvimento de toda a família em amparar, em amar, e quantas outras causas físicas ou mentais, toda a família envolvendo, aprendendo a amar, porque tem alguém ali necessitado de amor, e aí você coloca em ação essa amorosidade, você fica cheio dele para toda a eternidade. Em qualquer momento que esse recurso for chamado à prova, você tem no seu estoque espiritual ali. Então veja bem, não desesperamos com as problemáticas que estão acontecendo na nossa vida. São nossas orações que estão sendo atendidas. Observamos os acontecimentos, as ocasiões, e aproveitemos bem esses recursos. Vamos ler o que Emmanuel, através da psicografia de Francisco Xavier, fala a respeito do versículo 38 do capítulo 1 de João. E Jesus, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: que buscais? Então Jesus estava indo, de repente ele voltou e falou: olha, o que vocês estão buscando? Aí Emmanuel pega essa pérola e nos ajuda assim.
A vida em si é conjunto divino de experiências. A gente viu um conjunto ali de orações atendidas, que são experiências. Mas a vida em si, só de nascer no corpo físico, a existência nossa aqui é um conjunto divino de experiências. Cada existência isolada oferece ao homem o proveito de novos conhecimentos. Então, cada existência nossa no corpo físico é uma oportunidade de novos conhecimentos. A aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todas. Veja bem, Emmanuel frisa isso aqui com muito cuidado, e nós vamos parar um pouquinho nesse teor, porque nós, contemporâneos dessa época, nós estamos tendo uma falha muito grande na questão de passar a religiosidade para os nossos filhos, os nossos netos. Quando éramos nós maiores, de 50 anos aqui, éramos do tamanho deles, de 2, 3, 4, no colo, chorando, porque não é fácil para uma criança ficar num salão desse, escutando palestra no calor. Os padres, naquela época, quando eu era criança, né? Ali tem um amigo meu contemporâneo da época que a gente era criança, lá no sítio, davam uns pitos nas mães, nos pais que deixavam aquelas crianças chorar, e eles só davam uma olhada para eles assim: em casa nós conversa. E a gente dá um jeito de engolir o choro ali e passar aquele tempo. Se a gente aprendeu ou não, o certo é que os pais fizeram a parte deles. Nos habituou a ficar meia hora, uma hora sentado nesses bancos, ouvindo as instruções que a espiritualidade nos traz. E hoje o que nós fazemos? Nós levantamos cedo, catamos nossos filhos e levamos para os outros. Tem uns que buscam na hora do almoço, para dar um banhozinho, outros já só de tardezinha. Chegamos nesses momentos, nós catamos nossos filhos, não, tem que ter uma salinha para eles. Quando tem uma orientação e um acompanhamento, uma evangelização dentro daquela escola religiosa, ótimo. E quando não tem? Nem sempre a casa religiosa tem condições para oferecer, condições humanas para oferecer essas coisas. Então a aquisição religiosa, ela é a mais importante, porque é ela que vai nos ligar com aquilo que nós somos, com o divino que nós somos. E nós estamos renegando, nós estamos dando de tudo para os nossos filhos, tudo que eles pedem do campo material, mas nós não estamos dando Deus, não estamos dando da nossa religiosidade para os nossos filhos. E Emmanuel diz que é a parte mais importante, porque isso nós vamos levar para a eternidade, e os nossos bens materiais morrerão com o nosso corpo. Por isso, às vezes, a juventude de 30 anos, 35, estão tão insatisfeita, estão saturados de coisas, mas a alma está aflita, cansada, não aguenta. Observa como nós tratamos as notícias ou os videozinhos que nós recebemos no nosso celular. Manda um texto, ou um vídeo, ou um áudio, mais de 2 minutos para o outro, para ver se... Não aguenta. Nós não estamos aguentando. Mas essas coisas, nós já ficamos o tempo todo. Começa uma coisa, nós já passa para outra. Passa para outra. Isso é insatisfação, é saturação das coisas que estão aí, porque o bem, o amor, nunca é demais, e nós estamos vazios dele. Continuar com Emmanuel? Então, voltando de novo, a aquisição de valores religiosos, entretanto, é a mais importante de todos, em virtude de constituir um movimento de iluminação definitiva da alma para Deus. Você já pensou? Nós chegar lá do outro lado, todo falando: não, eu era espírita, palestrante. Chega lá, né, nem limpa o pé para entrar. Opa, para aí. Você só vem até aqui.
Daqui para frente você não pode passar. Você vai ter que voltar porque tem alguém chorando lá na terra, porque você foi negligente. Nós combinamos aqui, igual no filme Mensageiros, né? Nós combinamos aqui que você ia realizar essa tarefa com simplicidade, colocando o seu filho do seu lado desde pequenininho, falando de Jesus, que é a iluminação dos corações humanos. Porque os nossos pais, principalmente as nossas mães, né, faziam isso. Antes de dormir, tínhamos que rezar, fazer oração. E quantas orações os nossos filhos fazem hoje, ao dormir, os nossos jovens, de 20 e 30 anos? Quem é que faz? E quem que é os professores deles, os tutores? Quem que foram os instrutores deles, os benfeitores deles? Não, aí eu vou levar lá na casa espírita ou na igreja, eles vão dar um jeito. O oleiro, ele começa uma obra com o barro molinho, suscetíveis ao toque da sua mão sensível, da sua inteligência, perspicácia. E é assim que Deus colocou na sua vida os barrinhos, para você, oleira, para você, oleiro, construir um vaso útil para a humanidade. Porque se ele endurecer, mal formado, vai ter que ser quebrado. E quebrar dói. Principalmente no coração daqueles que é dono da obra. Os pais falam assim, meu filho, né? Quando a gente compra também um vaso, ou faz um vaso, é meu vaso, né? E quando nós vemos um vaso desses quebrando na vida, dói. O livro dos Espíritos diz que a responsabilidade dessa missão é inteiramente dos pais. E quando os pais alcançam êxito, é bem-aventurados. Quer dizer, fica com a consciência tranquila. Já começa a saborear os recursos aqui mesmo. Ah, meu filho está muito bem sucedido, casou, tem uma família maravilhosa. Aos domingos ele é convidado para ir almoçar com os filhos e com os netos. Chega nas férias, ele ganha um presente dos netos e fica lá uma semana com eles. Já começa a usufruir desses bens aqui mesmo na terra. Porque a gente vai ficando mais velho, vai ficando só. Aí a hora dos netos chegar, dos bisnetos. E quando esses vasos quebram na vida? Além da gente já começar a sofrer aqui mesmo as consequências, e ainda ao desencarnar, deparando-se com a consciência pura que somos, nós vamos rever todo o mapa da nossa programação reencarnatória, desses encontros e reencontros com essas almas, e nós vamos ver que nós fracassamos, muitas vezes por ser omissos. Não é por ser bonzinhos ou ruins, não, por ser omissos, negligentes com a educação dessas almas. Que Emmanuel aqui ressalta que a religiosidade é em primeiro lugar. Os homens, contudo, estendem a esses departamentos divinos a sua viciação de sentimentos no jogo inferior dos interesses egoísticos. Os templos de pedras estão cheios de promessas injustificáveis e de votos absurdos. É só a gente dar uma olhadinha por aí fora do espiritismo, ou alguns irmãos nossos usando essas páginas iluminadas da codificação, prometendo um céu que ele não tem, ou vida fácil, só por ser espírita. E a gente fazendo votos absurdos. Ah, se
se isso me acontecer, eu vou fazer isso. Não, faz isso que você está desejando, para ver se o bem, só para testar. No começo a gente faz para testar mesmo, depois vai ser um hábito. Eu vou fazer todo o bem que eu posso, só para ver se o bem vem para mim mesmo, porque eu tenho feito todo o mal que eu não quero, e o mal ainda vem para mim. Então, se o mal vem para mim porque eu faço coisas más, então certamente se eu fizer o bem, vem coisas boas, em todos os campos, inclusive no campo material. É lei divina. Muitos devotos entendem encontrar na divina providência uma força subornável, eivada de privilégios e preferências. Outros se socorrem do plano espiritual com o propósito de solucionar problemas mesquinhos. Quantas vezes a gente vai procurar essas pessoas que têm a mediunidade mais aflorada para saber se eu vou casar, com quem que eu vou casar? É isso que é as coisas mesquinhas que estão falando aqui. Esquecem-se de que o Cristo ensinou e exemplificou. Jesus falava como é que era e fazia, para a gente ver. A cruz do Calvário é símbolo vivo. Por isso que ele fala: toma a sua cruz, a sua responsabilidade e segue-me. Então, com responsabilidade fica mais fácil de seguir Jesus. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Quem deseja a liberdade precisa obedecer aos desígnios supremos. Isso aqui hoje está tão mal compreendido, a gente acha que liberdade é fazer o que quer. E Jesus, em sendo o espírito mais livre, mais puro que pisou na terra, ele era totalmente subordinado às leis divinas. Por isso ele era livre, totalmente livre. Por isso ele não sofreu em ser acusado disso ou daquilo, porque ele tinha consciência de si mesmo e já usufruía dessa liberdade, porque ele obedecia inteiramente aos desígnios supremos. Sem a compreensão de Jesus no campo íntimo, associada aos atos de cada dia, a alma será sempre aprisioneira de inferiores preocupações. Qual que é as nossas grandes preocupações? Voltando na relação com os filhos. Eu quero que meu filho seja juiz, seja delegado, que se dê bem, que seja um deputado. Quero que meu filho se dê bem na vida. Viu qual é as nossas preocupações? Vê se não são essas as nossas preocupações. Poucos de nós nos preocupamos com a felicidade e a liberdade precisa dos nossos rebentos. Em ensiná-los a estar em obediência aos desígnios do Supremo Deus, da Suprema Lei. Então, as nossas preocupações sempre são inferiores no campo da materialidade. É por isso que a gente vê profissionais aí de alto padrão social suicidando, cometendo crimes horríveis, por essas falhas dos pais. Ninguém ouvide a verdade de que o Cristo se encontra no umbral de todos os templos religiosos do mundo, perguntando, com interesse, aos que entram. Veja só, Jesus pergunta, não é uma pergunta igual eu faço: que buscais? Ele faz essa pergunta com interesse. Em todos os templos religiosos, das escolas religiosas da terra. A gente que tem essa separação, muçulmano não é coisa de Deus não. O cara da Umbanda, nossa Senhora. O evangélico e o espírita então, coitados. A gente é que tem isso. Jesus está nesses templos religiosos, Emmanuel diz, no umbral, nos cantinhos, não é nos altares pujantes, repletos de ouro ou de efeitos de iluminação, não. É aí.
na cadeira onde a dor senta, onde a inquietude mexe com o nosso ser, perguntando para nós assim: que buscais? E cada um de nós hoje, para finalizar, já em oração, podemos responder a Jesus, nosso Cristo, iluminador de nossas almas: Senhor, o Senhor sabe do que eu necessito. Dar-me força e coragem para enfrentar as minhas dificuldades e superá-las em vosso nome. O Senhor conhece o meu deitar e o meu levantar, sabe de minhas necessidades. Sê comigo, Senhor, para que eu possa ter inteligência de enxergar-te e coragem em te seguir. De resto, Senhor, só sua presença me basta, porque assim nada me faltará. Nessa confiança e nessa certeza, nós te agradecemos por ti em nossas vidas e pelo Espírito, o Consolador, o Espírito de verdade, em nos oportunizando intimamente essa amizade. Que o seu amor seja sempre a nossa estrada desta vida que somos eternos. Que assim seja.